Bom, ainda na página 14, vamos agora ao item 4, a Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. O ano agora é 1200 da era cristã. Bom, eu estou sempre procurando trazer para vocês historiadores. Aqui agora eu trago um trecho do site Aventuras na História, que ele comenta o seguinte: enquanto prosseguia a cruzada na Livônia, ou seja, a cruzada contra os nórdicos, né? Entraram em ação os cavaleiros teutônicos. Surgida no final do século XII, lembre-se, começa no ano 1101 e termina no ano 1200. Tá bom? É o século XII. Então surgiu no final do século XII, em Acre, na Palestina. A ordem era formada por guerreiros que viviam em conventos, renunciando à propriedade e aos prazeres carnais, até mesmo à mesa. Se alimentavam quase só de pão, água e alguns vegetais insosso. Os cavaleiros passaram a procurar novos alvos após as sucessivas derrotas dos, coloquei católicos, o historiador chama de cristãos. Então eu risquei os cristãos e coloquei entre colchete, lembrando, quando a gente coloca entre colchete, significa que eu estou acrescentando algo no texto do historiador. O historiador chamou esses guerreiros de cristãos, eu risquei, não, coloquei católicos. Então eles estavam sendo derrotados na Palestina, principalmente com a queda de Jerusalém em 1187, porque eles estão lá, a cruzada prossegue tentando recuperar Jerusalém, e eles levando pancada atrás de pancada. O que é que eles fizeram? Vamos atacar outra parte do mundo. Então eles vão para a região dos nórdicos também. Em 1226, aceitaram o convite do duque polonês Conrado I de Massóvia para tomar parte em sua até então malfadada campanha contra os prussianos. Conrado deu a eles um feudo em Schelmano, então entregava uma região de terra, né, que se expandiria em um novo país. Com uma força, para você ter ideia, eu até destaquei aí com um colorido diferente, com uma força de 10.000 homens, a cruzada já estava acontecendo contra os nórdicos. Agora cerca de 10.000 deixaram a guerra lá por Jerusalém e vieram para a Polônia para prosseguir na guerra contra os nórdicos, agora contra os prussianos. Eu falei para vocês, ali próximo do ano 1000, como tinham anabatistas, ou seja, igrejas que não batizavam recém-nascidos, lá na região da Prússia. Nessa cruzada, irmãos, eles encontrando essas igrejas anabatistas, eles matavam. A história, depois eu vou contar para vocês, vou ler para vocês o historiador contando, mas diz que certa vez um desses guerreiros, né, líder de um exército, de um desses cruzados, ele mandou uma mensagem para o Papa Inocêncio. Olha, nós aqui vamos atacar uma cidade, ouvi dizer que lá tem católicos, tem hereges, que seriam os anabatistas, e tinham também nórdicos. Como que nós vamos diferenciar católico dos hereges que nós devemos matar? E a história comprova. Inocêncio falou o seguinte: olha, mate a todos. Quando chegar lá em cima, Deus sabe distinguir o católico do nórdico, pagão e do anabatista. Para vocês terem ideia do que era esse homem. Se vocês encontrarem aí historiadores católicos, eles exaltam ele. Por quê? Porque ele é considerado um homem, como aquele historiador, como o Rui Barbosa falou, na obra de Rui Barbosa, ele é considerado um homem que conseguiu alcançar o objetivo de Gregório VII, que era colocar o Papa acima dos imperadores. Ok? Então, olha, com uma força de 10.000 homens, em 1233, os cruzados levariam quase 30 anos para conquistar a Prússia. Os territórios passaram a fazer parte do Estado da Ordem,
ao qual se juntaram as conquistas dos Irmãos da Espada, em 1236, após a Batalha de Saule, na qual os lituanos praticamente aniquilaram os monges guerreiros. Os sobreviventes se juntaram aos teutônicos, ou seja, aqueles perderam uma batalha, né? Com pagãos escasseando na região, em 1241, a ordem passa a atacar outros católicos. Olha só. Bom, eles não tinham mais pagãos para eles atacarem, e vocês sabem que esses ataques, eles tinham direito a ficar com um saque. Além de ter os pecados perdoados, eles podiam ficar com a riqueza do que eles conquistavam. Então eles ganhavam aquelas terras eram deles, e claro, como esses monges não se casavam, quando eles morriam, essas terras passavam para quem? Para a Igreja Católica. Então, como não tinha mais pagão, eles atacaram outros católicos, invadindo a República de Novgorod, de ortodoxos russos, com o apoio do Papa e dos reinos da Suécia e da Dinamarca. Eles falam, não tem mais pagão para nós atacarmos, mas nós precisamos dos despojos, precisamos dessa riqueza. Então eles começaram a atacar outros católicos. Para concluir, eu escrevo: não há como distinguir entre anabatistas e pagãos entre as vítimas do catolicismo. Sabemos pela história que muitos cristãos haviam fugido para a Rússia, Suécia e Dinamarca, mas, como os cristãos normalmente viviam no campo, pode ser que eles tenham sido menos atingidos. Por quê? Porque não tinha riqueza lá. As igrejas que não batizavam recém-nascido, eles não podiam viver na cidade, eles não podiam ter riqueza. Tanto que eu falei para vocês, quando teve traduções da Bíblia, como dos valdenses, foram católicos que aceitaram Jesus nas igrejas anabatistas, como um chamado Pedro Valdo. Ele era um católico de boa condição financeira, ele vendeu todos os bens dele e financiou pregadores para sair pregando pela Europa, e financiou também uma tradução da Bíblia para o dialeto francês que eles falavam ali na região dos vales de Piemonte. Então, o fato dos cristãos não terem posses, pode ser que eles tenham sofrido menos, porque eles viviam em regiões isoladas, às vezes até em regiões montanhosas, né?